A gente vai fazer um break na rede de rádios, é isso, manager? Isso, break no rádio. E a gente vai falar também daqui a pouquinho, né, do encontro do presidente Lula com o presidente Donald Trump. É agora meio-dia, eles tá meio-dia 15 por aí, tá marcado. Então, a gente tá de olho na Casa Branca para ver o que vai acontecer disso aí. E a gente tá te perguntando, né? A gente tá te perguntando se esse encontro vai ser realmente uma estratégia diplomática ou vai ser um grande desastre diplomático com essas confusões todas que aconteceram antes, né? O disse-me-disse, as tarifas, enfim. E estamos no sofá em chamas com o Renan Santos, o pré-candidato do partido Missão à presidência da República. Ele está prometendo um tanto de coisas e, na verdade, a gente está apertando ele com relação à dificuldade da governabilidade, porque Centrão, Renan, tem um partido enorme no Brasil chamado Centrão. Eu quero pegar uma linha dessa. Centrão, porque o Centrão é um partido. É isso que eu sempre digo aqui. E aí você vai se aliar. Não é formalizado, né? Você vai se aliar a esse partido? Botando magnésio na Casa Civil, que aí ele faz a articulação ficar boa. Fala, Jess. Né? Mas vamos lá. O MBL, antes do Missão, esteve principalmente alinhado num partido que foi União Brasil, que tem como presidente nacional hoje Rueda e que está federando aí com o PP, que é o partido de Ciro Nogueira hoje aí, que sofreu esse início de investigação envolvendo o Banco Master. Vocês viveram a realidade, viram internamente o que é um desses grandes partidos. E a partir disso, imagino que decidiram criar o próprio partido, o Missão, que foi formalizado no ano de 2026 já, né? Já é um partido que... 25, finaleira. Ali no finalzinho, mas está valendo para essa eleição. É a primeira vez que vão concorrer pelo partido Missão. Qual é a experiência interna de vivenciar um desses partidos do Centrão que você teve ou que você acompanhou? E qual que você acha que é a maior crítica que se pode fazer à estrutura patética partidária que se tem no Brasil? Muitos partidos são cabide de emprego, muitos partidos são instrumentalizados, têm seus donos. E como que funciona e como que você vê essa diferença dentro do Missão? Pois bem, vamos lá. A gente teve inúmeros partidos. Nós elegemos lideranças em muitos partidos. A gente fala mais do União Brasil porque o Kim concorreu pela União Brasil, o Guto já tinha concorrido, a Amanda também. Mas a gente tem uma experiência multipartidária com todos esses partidos do Centrão, aí, o centro-direita. E todos são basicamente a mesma coisa. Todos eles são partidos fisiológicos que não têm proposta de Brasil e apoiam a proposta A, B ou C, dependendo do lugar e dependendo da circunstância. Se você olhar, nunca ninguém teve essa experiência. Pega o programa de todos esses partidos, é tudo igual. E assim, defendemos a democracia, defendemos direitos, justiça social. É nada, é uma carta de Papai Noel, porque o objetivo deles, num país doente, politicamente como o nosso, é amealhar espaços políticos. Por exemplo, você ganha uma prefeitura, administra recebendo uma emenda, elege um deputado que é governo, não importa se o presidente é de esquerda ou de direita, e aí você vai, tal qual um parasita, tocando o país nisso. Pois bem, estes caras são o maior problema do Brasil. Eles são um problema maior, inclusive, do que a esquerda. A esquerda é o maior adversário ideológico natural. Mas eles são um problema maior do que a esquerda. Eles são um problema maior do que o bolsonarismo. Mas, geograficamente, é preciso definir um nome até para o eleitor. Tem o centro, tem a esquerda, tem a direita, tem centro-esquerda e centro-esquerda. É que eles não são centro. O que é? Você é o quê? Eles são o lado de dentro e o lado de fora. Eles são, na prática... Aí eu não quero estragar a audiência do programa entrando em coisas muito conceituais. Eles são o velho patrimonialismo brasileiro, que é a fórmula de apropriação do espaço público por entes privados. No Brasil... Meio Ciro Gomes isso aí, hein? Meio Ciro Gomes, por mais que a família do Ciro Gomes no passado tenha também feito isso, tá? Mas o Ciro Gomes, quando eu comparo ele com o resto dos caras, o Ciro Gomes é um homem ilustradíssimo. É o cara que você levaria pra ilha, então. Eu levaria, pra falar, então, dois que eu conversaria muito, eu conversaria com ele e o Tasso Gereissati, numa ilha sobre industrialização do Ceará. Porque o que eles fizeram, eu vi. Nesse momento, a gente está de volta na rede de rádio. Estamos aqui com o presidenciável Renan Santos, sendo apertado, mas saindo. Você não é mineiro, né? Você não é mineiro. Não, mas você tá de mineiro aqui hoje. Uma ova.
Mineirinho vai fugir da resposta, né? Come uma banana com casca. Eu respondo tudo aqui. Não vou fugir. Porque se baterem no Flávio, pra mim, eu vou falar do Flávio. Se bater no Lula, eu vou falar do Lula. Eu não tenho os intocáveis de direita pra esconder, igual meu amigo Zeman, que faz videozinho de IA, mas nunca aparece o Flávio Bolsonaro. Como é que você ia se relacionar com o PCC? Porque é o seguinte, eu quero te perguntar isso, porque teve a delação também, a gente falou do Vorcaro, mas tem uma delação do Beto Louco e do Primo, são alvos da Operação Carbono Oculto, e aí eles entregaram a delação, e aí eles olharam e falaram assim, ué, mas peraí, não tem PCC, não tem político aqui? Nananina, não. Foi rejeitada. Vamos, eu quero ouvir sua opinião, mas eu quero ouvir as informações. Vamos complementar isso aí com David Diogo, que está ao vivo conosco, direto da redação. Ah, tá chique, David Diogo hoje está na redação. Conta pra gente, meu amigo. Então, mais uma delação que não foi aceita, é isso? Exatamente, viu, Fernando? Bom dia a você e a todos que nos acompanham. Essa delação, né, foi negada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. A defesa dos dois recebeu essa negativa na manhã desta quarta-feira. Por quê que o Ministério Público do Estado de São Paulo negou, né, essa colaboração premiada dos dois? Devido, né, eles obtirem informações, inclusive de lavagem de dinheiro e ligação direta com o primeiro comando da capital, o PCC, assim como detalhes do esquema, né, e a dinâmica da adulteração de combustíveis, além de terem negado também, Fernando, a oferecer detalhes sobre a corrupção policial no estado de São Paulo. Vamos lembrar aqui que essa Operação Carbono Oculto também envolve até a participação de um juiz daqui do estado. Vamos lembrar também que os dois, eles estão sendo procurados pela Interpol, já foram localizados, né, ali no Líbano, aliás, na Líbia, e aí a polícia está querendo, né, inclusive, fazer essa prisão dos dois, uma vez que eles estão negando a participação desse grande esquema esse de grande desvio de dinheiro e sendo lavado pelo PCC. A gente sabe que o primeiro comando da capital, né, é envolvido aí na lavagem de dinheiro de várias áreas e combustível não é diferente. É claro que a gente vai ficar acompanhando de perto sobre esse caso, já que a esfera, né, daqui o Ministério Público do Estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça negou mais uma vez essa colaboração dos dois, tanto do Beto Louco quanto do Primo, e a gente vai ficar de olho em relação a isso. Eu volto com você. Muito bom, David Diogo, muito obrigado pelas informações. Qualquer coisa, chame a gente por aqui. Valeu, tá? Então, Renan, nós estamos completando agora 20 anos daquele famoso salve geral em 2006. Eu era repórter de rua nessa época, corri muito atrás de banco estilhaçado, policiais sendo mortos. E há 20 anos, naquela época, o então governador Geraldo Alckmin, que diz o Henrique é um comunistaço, né, Henrique? Agora é o camarada. Ele teria dito, Geraldo. o PCC está morto. Pois então, a gente viu que os tentáculos só cresceram e o que se diz é que é preciso sentar na mesa para governar, conversando com essas facções criminosas. Você acha que dá para colocar na mesma frase governabilidade e facção criminosa? Não, mas o Brasil não é um país sério. O Brasil não é um país sério, e quando você não é um país sério, você é obrigado a conversar com um bandido. Ah, então tem que sentar na mesa com eles? Não, você tem que eliminar eles. Eu tô falando que o Brasil não é sério. Por não ser sério, ele se senta. O Geraldo Alckmin, ele em 2006 e o governo de São Paulo em 2011, 12, poderia ter eliminado o PCC. Ele optou por não eliminar. O PCC obteve o monopólio do crime aqui em São Paulo e ele controla a operação criminosa. Tanto que todo mundo sabe, a operação multibilionária do PCC acontece no Porto de Santos, a Baixada Santista está inteira tomada, estava lá, gravei lá, não pude entrar em áreas da cidade de Santos, porque o PCC controla, igualzinho o Rio de Janeiro, e lá eles exportam a droga que vem lá do Mato Grosso do Sul. Os bilhões que eles faturam com a exportação da droga os bilhões que são reinvestidos em lavagem de dinheiro envolvendo combustível, como a matéria da PAN agora mostrou, no mercado financeiro com a REAG. Inclusive, você vai ver que no mercado financeiro rolou dinheiro deles do crime misturado com o dinheiro dessas operações do banco. Dito isso, chegou uma hora de sentar na mesa com eles? Não, eu vou sentar numa mesa em que eu vou ficar vendo eles sendo mortos pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, Polícia Militar de São Paulo, que é a mesa de comando do presidente da República, falando parabéns, eliminou esses caras. Ou presos para sempre, num presídio de segurança máxima. PCC tem que morrer ou
deixar de existir. Institucionalmente não pode existir. E um presidente da República que aceite que um pedaço do seu território seja ocupado pelo PCC, Comando Vermelho, ele não está no cumprimento da sua função de presidente. Não está. Está em descumprimento. É ilegal. Um presidente da República que permite isso, ele não é presidente. A cada dia que passa, nós estamos tendo mais notícias de nomes políticos envolvidos com crime organizado. Estou dando esse exemplo aqui porque é um notório recente do suposto envolvimento do ex-presidente da Alerj, na época presidente, Rodrigo Bacelar, com o Comando Vermelho e outros nomes ali no entorno. Políticos que estão envolvidos com crime. Beto Louco também, que protagoniza essa possível delação aí, também tem esse recorte. Renan, como que você vê e avalia internamente na política essas forças do crime organizado lidando com as autoridades? E você me diria, assim, quem são essas autoridades que você vê claramente que estão mais envolvidas com o crime organizado? Porque muita gente ainda tenta falar que isso é fantasia, que não é assim, mas nós sabemos que países como México, Colômbia, esse foi o caminho que o crime se fortificou e virou incombatível, praticamente. Jess, existem duas maneiras que o crime ocupa um país. Uma é a ocupação horizontal. Quando a gente olha no mapa, você vê um horizonte, certo? Horizontal. Aí você vê as áreas, igual tem o mapa do Rio de Janeiro, ó, isso aqui é CV, isso é ADA. E outra é a ocupação vertical, que é a ocupação pelas instituições. Ou seja, eles vão ocupando áreas do Ministério Público, da Polícia Civil, da política, das ONGs, do mercado financeiro, de portos, autarquias. O PCC, em geral, faz ocupação vertical. Não que ele também não faça horizontal, como a gente viu em Santos. E o Comando Vermelho faz a horizontal. Ele vai tomando áreas de favelas ao redor do Brasil. Para cada uma tem que ter um modelo de destruição. Pois bem, no Brasil, para você virar um narco-estado, você tem que fazer a ocupação vertical. Ou seja, ocupar assembleias legislativas, ocupar posições em Brasília, de modo a você começar a tomar decisões junto com o poder estabelecido. Que é o que aconteceu na Colômbia, que é o que acontece no México. Nós temos que coibir isso, porque nós estamos vamos botar aí 10 anos de separação entre ser um narco-estado e ser um estado disfuncional, que é o que a gente é hoje. E o que a gente tem que fazer nesse meio? Desmontar eles nos territórios e desmontar eles nas instituições. O Rodrigo Bacelar, ele é pouco perto das outras relações que existem. Vamos falar do governo Lula. Há uma ONG ligada à dama do tráfico que fazia lobby dentro do governo federal. E essa ONG, inclusive, publicou um filme na Netflix, que chama O Grito. O filme contou com a presença de ministros do Supremo. Ministros do Supremo participaram do filme, assim como cantores, como Oruan e etc. Figuras que são, vamos dizer, institucionalmente poderosíssimas. A partir do momento que você tem uma coisa dessa acontecendo, significa que o crime organizado já está mandando em você. Pra mim, tem que ser todo mundo preso. E não é que as pessoas não sabem. Quando você participa de um filme com Marcola, um filme com o Oruan, com o Marcinho VP, você sabe com quem está fazendo o filme. Então, assim, o ministro do STF não tinha ideia do que ele está fazendo? Eles tinham ideia, eles sabem o que eles estão fazendo. Todo mundo sabe que o crime organizado avançou nesse nível. E todo mundo sabe agora que para recuperar não vai ser bonito. Não vai ser bonito o que eu vou precisar fazer quando ganhar. Sabe quem tá doido para arrumar isso aí? Chama-se Donald Trump. Tá conversando daqui a pouco com Lula sobre isso também. Para chegar e falar, vamos resolver isso? Vamos resolver? É uma ideia também, pode ser uma colocação. A gente perguntou sobre isso também, né? Você acha que vai ser uma jogada de marketing do Lula, que tem a chance dele causar alguma situação ali para ele utilizar isso na campanha eleitoral, tendo em vista que a rejeição dele está aumentando e, querendo ou não, o governo está cada vez mais mal avaliado? E quando foi esse confronto com o Eduardo Bolsonaro, ele cresceu bastante em relação à opinião popular? Para ele faz todo sentido. Para mim, ele vai para os Estados Unidos entregar uma coisa muito boa pro Trump, que é uma causa, e o Trump entregar uma coisa muito boa pro Lula, que é uma causa. Eles não precisam chegar a acordo nenhum. Se eles conseguirem uma boa demanda, eles têm uma boa causa para cada um dos seus eleitorados. O Trump está passando por um período, gente, entendam, de muita queda na popularidade dele. A guerra, o conflito no Irã, pro Trump foi um desastre. A questão das tarifas geraram pressão inflacionária no eleitor de classe média do Trump. Ele está com graves problemas. E o Trump não costuma passar um dia sem arrumar uma confusão. Exato. Será que hoje vai passar? Agora é uma confusão que ele gosta, né? Se ele quiser mostrar para o eleitor latino dele que ele está resolvendo, que esse é o sonho do Marco Rubio, que é mostrar que ele vai resolver o problema do socialismo nas Américas, ele joga uma historinha ali para contar para a turma dele. Então, eu acho que esses dois vão arrumar boas historinhas para seus respectivos públicos, porque ambos estão precisando. E nesse momento eu vou falar uma coisa para você, Jessica, que é mais louca. O Trump precisa mais que o Lula.
O momento político do Trump é muito ruim. Quem diria, hein, Henrique? O Lula vai lá ajudar o Trump, hein? Eu acho que não vai ajudar, não. Eu não sei se o Trump tem muito como sair da situação que tá, porque a lambança lá nos Estados Unidos é muito grande do que ele vem fazendo. É bem ruim mesmo, a posição dele tá bem ruim. Renan, aproveitar que você foi a Pernambuco há uns meses atrás e visitou a casa em que o presidente Lula nasceu, né? Você jogou sal grosso na casa dele, colocou ele como um inimigo do Brasil. Você enxerga, de fato, o Lula ou os seus adversários políticos como inimigos? Você acha que isso é um bom termo para se utilizar? Eu posso falar que eles são, vamos dizer, adversários enfáticos, mas acho que inimigo cabe, é um sinônimo de outros termos similares. O Lula é um adversário e um inimigo de um Brasil que dá certo. Minha geração, cara, eu não sei quando você tem. Tô com 26. 26. Você também tá sofrendo isso, você vai sofrer. Espero que não sofra tanto mais. Minha geração, quando eu fiz 18 anos, o Lula virou presidente. Eu fiz 18 anos em 2002. Minha geração foi marcada pelos voos de galinha, pelo aumento da criminalidade, pela naturalização de que o país está dividido em dois. O Lula acabou com o meu futuro. Eu tenho 42 anos, sou um cara, do ponto de vista de trabalho, sou um cara de sucesso, fundei partido político, tenho a segunda maior revista do Brasil, trabalho com ONG, dedico todo o meu trabalho pro MBL. Dito isso, pessoas do meu universo não conseguem comprar uma casa hoje. Minha geração fracassou. A geração que tem 30, 40, 45 anos deu errado. Tá tendo que fazer Uber tendo diploma. E foi o Lula que não fez as reformas para tornar o Brasil um país sério, enquanto ficou comprando o voto dos mais pobres do Nordeste. Esse cara é meu inimigo, sim. Esse cara destruiu a minha geração. Eu tenho que vingar a minha geração contra o Lula. É isso que a gente tem que fazer. Então, quando eu joguei sal, eu fiz o que os romanos fizeram. Quando os romanos destruíram Cartago, havia uma campanha em Roma que se chamava Cartago delenda est, destruam Cartago. E aí os romanos destruíram Cartago e tacaram o sal em cima e falaram, não vai mais nascer mais nada aqui. Joguei e jogarei novamente. Não pode nascer outro líder populista que divide o próprio país, fica servindo como uma espécie de cafetão da miséria e achando que vai ficar tudo bem. Não vai, cara. Ele acabou com a minha geração e eu vou acabar com a carreira dele. E se você fosse na casa do Milei, lá na Argentina, aí você não ia jogar sal? Você ia jogar sal num churrasco argentino com o Milei. É isso que eu vou fazer, que eu sei fazer tão bem quanto os argentinos. Jogar um salzinho ali, ó. Muito bem. Olha só, eu quero também saber a sua opinião. Você trabalhou com seu pai, né? Você está falando de sobrenome, mas você trabalhou com seu pai numa empresa, né? Não, eu fui sócio de outras pessoas na minha própria empresa. Mas, obviamente, que eu já ajudei meu pai quando precisava. Muito bem. Mas eu queria saber sobre a escala 6x1. Você trabalhava de segunda a sábado, de segunda a sexta? Num caso de uma empresa, como é que seus funcionários vão trabalhar? Sua opinião sobre a escala 6x1, que é muito importante, que é o grande debate brasileiro. Só terça e quarta, igual algumas pessoas em Brasília? Algumas pessoas em Brasília. Eu vou trazer uma notícia muito ruim sobre políticos em Brasília. Eu poderia fazer um meme aqui falando que os políticos não trabalham nada, que eles são vagabundos. O maior problema dos políticos é que eles trabalham muito. Os políticos têm uma escala 7 por 0. Peraí. Não, você não disse isso. Não. Você quer a braba? Quer polêmica no teu programa? A maior parte dos políticos trabalham todos os dias da semana, roubando, corrompendo, trabalhando contra o Brasil. E é por isso que eles são muito efetivos e o Brasil não dá certo. Se você acha que o político não trabalha, você está subestimando o teu inimigo. O político trabalha muito. Político do Centrão, fim de semana tá lá com. Mas eu vou dizer uma coisa que eu falei no início. Enrolou e não respondeu. Subiu no muro. Não, agora não. Enrolou sim. Mas não vai responder agora não. Vai responder depois do intervalo. Tá bom. Mas que deu enrolada, deu. Não dei, não. E depois do intervalo, na rádio e na TV, Renan Santos continua conosco. Que enrolou.